No primeiro relato de hoje, você verá a história de um homem que viu o seu plano de um futuro promissor, com a sua namorada, desmoronar da noite para o dia. Depois de apresentá-la ao seu personal trainer, ele percebeu uma mudança gradual e suspeita no comportamento dela, até que finalmente ele descobriu uma traição que dilacerou a sua confiança. Algum tempo depois, quando ele estava finalmente em paz consigo mesmo, ela reapareceu, sozinha, arrependida e clamando por uma segunda chance. Agora, ele enfrenta um dilema, tentando decidir se deve ouvir o seu apelo ou apenas deixá-la no passado. O dog do Reddit. Primeiro relato. Minha ex-namorada me traiu com o treinador dela. Ela entrou em contato depois de 1 ano de silêncio. A vida dela está desmoronando e ela quer voltar para mim. Todos nós temos nossos segredos, não é? Acontece que alguns são segredos normais e outros não, e muitas vezes esses segredos são cuspidos na nossa cara, quer estejamos prontos para eles ou não. Oi, pessoal. Sou um homem e tenho 28 anos agora, e uma situação estranha surgiu em minha vida, e honestamente, não sei como processá-la. Talvez desabafar ajude. Tentarei não tomar demais do tempo de vocês. Ainda, os nomes aqui serão obviamente fictícios. Pois bem, há pouco mais de 1 ano, eu estava em um relacionamento sério de 3 anos com a Megan, mulher de 27 anos. Tudo parecia ótimo entre nós, pelo menos do meu ponto de vista. Estávamos falando sobre morar juntos e até tínhamos conversas casuais sobre casamento algum dia. Naquela época, comecei a me interessar por condicionamento físico e apresentei Megan ao meu personal trainer, Jake, homem de 30 anos. Jake era um cara super carismático, e ele e Megan se deram bem, mas eu não pensei muito sobre isso. Apenas presumi que eles tinham uma boa relação de treinador e cliente. Depois de alguns meses de treinos juntos, Megan começou a agir de forma mais distante. Ela estava ocupada após os treinos, não voltava para casa até tarde, e o celular dela estava sempre no modo não perturbe. Perguntei a ela sobre isso, mas ela me ignorava, dizendo que eu estava sendo paranoico. Bem, acontece que eu definitivamente não estava. Uma noite, Megan deixou o celular dela no balcão enquanto tomava banho, e ele acendeu com algumas mensagens de Jake. Digamos apenas que eles não estavam falando sobre planos de refeições ou rotinas de exercícios. Confrontei-a imediatamente, e ela desabou, admitiu que estava me traindo com ele há meses. Ela me disse que se apaixonou por Jake e que não tinha a ver comigo. Era apenas algo que ela não podia evitar. Ela arrumou as suas coisas e se mudou com ele em cerca de 1 semana. Esse foi o pior momento da minha vida. Parecia que meu mundo inteiro tinha sido destruído. Me fechei para tudo e foquei em juntar os pedaços da minha vida. Terapia, academia, sair com amigos. Aos poucos, comecei a seguir em frente, embora tenha ficado uma cicatriz profunda. Então, do nada, alguns dias atrás, ela me procurou com um novo número. No começo, eu não ia responder, mas a curiosidade foi mais forte. Ela começou dizendo que sentia minha falta, que lamentava por tudo e que cometeu um grande erro. Aparentemente, as coisas com Jake desmoronaram rápido. Ela descobriu que ele estava traindo ela. A ironia. Eles terminaram, e agora ela está presa, sozinha e miserável. Ela até admitiu que tem pensado em mim há meses, mas estava envergonhada demais para procurar antes. Ela disse que percebeu que o que tínhamos era real e que quer fazer as coisas certas se tiver mais uma chance. Ela afirma que está disposta a fazer qualquer coisa para provar que mudou e pediu para nos encontrarmos para conversar. Aqui está o problema. Parte de mim ainda tem alguns sentimentos por ela, mas outra parte está gritando para bloqueá-la novamente e nunca olhar para trás. Não sei se posso confiar nela depois do que ela fez, mas ouvi-la parecer tão arrasada no telefone despertou algo em mim. Talvez seja pena. Talvez seja nostalgia. Ou talvez eu seja só um idiota. Então, aqui estou eu, tentando descobrir se devolvi-la ou dizer para ela ficar no passado, onde pertence. O que vocês fariam se estivessem no meu lugar? Primeira atualização. Eu não estava planejando fazer uma atualização, mas depois de me encontrar com minha ex, sinto que preciso tirar isso do peito. Se você não leu meu primeiro post, a versão curta é que minha ex, Megan, mulher de 27 anos, me traiu há 1 ano com o treinador dela, Jake, e me deixou por ele. Agora, ela voltou dizendo que as coisas deram errado com ele e que quer voltar. Então, nos encontramos ontem para tomar um café. Eu fui sem realmente saber o que esperar. Parte de mim queria um fechamento. Outra parte estava curiosa sobre o que ela tinha a dizer. Conversamos por algumas horas e foi muita coisa para processar. Ela começou pedindo desculpas. Admitiu que me deixar por Jake foi o maior erro da vida dela e que vem pagando por isso desde então. Sem entrar em muitos detalhes, as coisas entre eles não foram tão perfeitas quanto ela imaginava.
E o relacionamento basicamente desmoronou. Ela vem lutando desde então. Mentalmente, emocionalmente, financeiramente. Foi um ano difícil para ela. Mas aqui está a parte para a qual eu realmente não estava preparado. Ela também mencionou muitas coisas sobre nosso relacionamento que eu nunca considerei. Ela disse que, embora trair tenha sido 100% errado, ela sentiu que eu não era o melhor namorado também. Segundo ela, eu não a fazia se sentir apreciada, e ela guardava ressentimento por isso. Ela mencionou que eu era emocionalmente distante às vezes, mais focado no meu trabalho ou hobbies, e ela sentia que não era uma prioridade para mim. Ela não usou isso como desculpa, mas disse que o ressentimento acumulado contribuiu para que ela fosse tentada por alguém que a fazia se sentir desejada. Ouvir isso foi difícil. Eu não me via dessa forma, mas olhando para trás, posso ver onde talvez eu tenha falhado. Achei que estava sendo um bom parceiro, mas talvez eu estivesse cego para algumas das necessidades dela. Ela disse que passou muito tempo refletindo e percebe que deveria ter conversado comigo sobre os sentimentos dela em vez de me trair. Depois que terminamos de conversar, ela perguntou se poderíamos tentar novamente. Ela afirma que aprendeu com os erros e quer reconstruir o que tínhamos. Ela está disposta a levar as coisas devagar e provar que agora é diferente. Mas estou dividido. Por um lado, fiz muita cura no ano passado e não sei se posso ou devo voltar. Por outro lado, não posso negar que ouvir ela admitir seus erros e explicar o lado dela das coisas me fez sentir algo. Talvez seja encerramento, talvez seja simpatia. Talvez sejam sentimentos antigos voltando. Honestamente, não sei. Agora estou apenas confuso. Parte de mim quer seguir em frente e nunca mais olhar para trás. Mas outra parte de mim questiona se ambos cometemos erros que poderiam ser consertados agora que crescemos. Não consigo dizer se ela está apenas tentando aliviar a culpa ou se há uma chance real de algo melhor. O que vocês fariam? Vale a pena tentar reconstruir? Ou é melhor deixar o passado onde ele pertence? Segunda atualização. Oi pessoal. Queria dar uma atualização final porque as coisas tomaram um rumo um tanto quanto inesperado. Depois do meu último post, onde contei sobre Megan ter me procurado e nós termos uma longa conversa, passei muito tempo pensando sobre tudo. Tirei alguns dias para refletir e realmente tentei entender o que eu queria, o que era melhor para mim. Megan continuou me mandando mensagens, tentando manter a conversa, e parecia sincera em suas palavras. Eu podia ver que ela estava lutando e parte de mim sentia pena dela. Mas toda vez que pensava em dar a ela outra chance, não conseguia esquecer o quanto fiquei destruído quando descobri que ela me traiu. A confiança foi quebrada e, mesmo que ela tenha pedido desculpas, percebi que talvez a confiança nunca voltasse completamente. Pelo menos para mim. Eu estava inclinado a seguir em frente, mas o que realmente definiu minha decisão foi algo que eu não esperava. Há alguns dias, recebi uma mensagem de um amigo em comum meu e de Megan. Aparentemente, Megan teve um colapso depois do nosso encontro. Ela voltou para Jake, tentando fazer as coisas darem certo com ele novamente. Mas acontece que Jake estava traindo ela o tempo todo. Praticamente desde o momento em que eles ficaram juntos, e a situação só escalou. E, pelo que eu vi, terminou com uma grande briga entre Megan e Jake, levando a alguns problemas legais sérios para ambos. Sem entrar em muitos detalhes, a vida de Megan basicamente desmoronou. Ela perdeu o emprego, está enfrentando problemas legais e sua saúde mental está em um lugar muito sombrio agora. Não vou mentir. Ouvir tudo isso foi um choque para mim. É difícil ouvir sobre alguém que você amou passando por tanta dor. Mas, ao mesmo tempo, senti que o universo estava me enviando uma mensagem. Uma mensagem bastante clara. Percebi que Megan não estava voltando para mim porque me amava ou realmente queria consertar as coisas. Ela estava desesperada e não sabia para onde mais ir. Eu seria a rede de segurança dela e não a verdadeira escolha. Então tomei minha decisão. Cortei todo o contato com ela. Desejei o melhor para ela, mas disse que ambos precisamos seguir em frente. É o melhor para nós dois. Quanto a mim, tenho me saído muito bem desde que Megan e eu terminamos. Tenho me concentrado em mim, na minha carreira e em construir novas conexões. Estou em um bom lugar agora, mental e emocionalmente, e recentemente comecei a usar aplicativos de namoro. Eu sei que esse não é o ideal, mas ainda é algo muito melhor do que como eu estava há algum tempo. Finalmente, sinto que posso ser feliz de novo. Obrigado a todos pelos comentários, tanto os bons quanto os ruins, úteis e inúteis. Se há uma coisa que aprendi com tudo isso, é que às vezes o passado deve ficar no passado. As pessoas podem crescer e mudar, mas isso nem sempre significa que devem fazer parte do seu futuro. Eu entendi isso, e agora quero seguir adiante, independentemente do que ela me falou, do que vivemos, e de que se havia alguma verdade em suas palavras. O que, ao que tudo indica, não era o caso. Sinto que amadureci com essa dor, mas isso não significa que eu devo botar tudo a perder agora. Então, tenho certeza que seguir em frente é a escolha certa.
Obrigado a todos que me deram conselhos e apoio durante tudo isso. Foi uma jornada intensa, mas finalmente estou em paz. Fiquem fortes, pessoal. Assim como eu, vocês também merecem algo melhor do que se contentar com alguém que não viu seu valor na primeira vez. Comentários sobre o relato. Você agiu muito bem, OP. Só o simples fato dela ter te traído anteriormente já seria motivo mais do que o suficiente para você não permitir ou aceitar o retorno dela em sua vida. Eu entendo o seu pensamento inicial, de quem esperava que ela pudesse ter amadurecido. Mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. E no fim das contas, nem era esse o caso. A verdade era que ela apenas te queria de volta para te usar, para ser alguém que resolvesse todos os problemas que ela criou em sua vida. E observe que ela ainda tentou te manipular de várias formas, inclusive querendo lhe jogar parte da culpa, por supostamente não ter sido um namorado perfeito e ter criado um ressentimento nela. Diante disso, porque ela queria voltar então, não é? Que bom que você não aceitou ser o bote salva-vidas dessa traidora. Agora só tome cuidado com esses aplicativos de namoro. Caso contrário, já já você poderá repetir essa sua última experiência do relato. Segundo relato. Acabei de descobrir que o meu irmão é, ou eu que sou, filho de um caso da nossa mãe. Bem, devo dizer que no passado eu fiz um teste de DNA. Isso foi há alguns anos atrás. Recentemente, meu irmão fez um teste do mesmo fabricante. Com isso descobrimos que nós compartilhamos apenas 25% do DNA. Também temos porcentagens de etnias diferentes, o que só confirmou isso tudo para mim. Não, nossos testes não foram misturados porque ficou claro que a etnia do lado da nossa mãe é a mesma. É apenas o lado do nosso pai que não conferiu. Ou ele ou eu não somos filhos legítimos. Mas não sabemos quem. Nosso pai, o homem que nos criou, já é falecido. Ambos lamentamos sua perda. Saber que um de nós ainda tem um pai é algo insano. Meu irmão disse que quer confrontar nossa mãe, mas eu sinceramente não quero. O homem que me criou é o meu verdadeiro pai, quer eu seja filha biológica dele ou não. Estou tão chateado que foi assim que tivemos que descobrir. E nossa mãe permitiu que ambos fizéssemos testes de DNA sabendo que os resultados seriam diferentes. Estou tão confusa e magoada. Para acrescentar, como eu disse anteriormente, meu irmão planeja confrontar minha mãe esta noite. Eu estou neutra porque, no final do dia, sinceramente, não me importo quem é meu pai biológico. Minha mãe sempre foi tudo para mim. Meu pai não era o melhor. E se eu sou filha de um caso, não me importo se meu pai biológico sequer gostaria de me conhecer agora que sou adulta. No fundo, eu meio que quero saber, mas isso realmente não muda quem eu sou. Meu irmão está lidando com a notícia de maneira diferente, e tudo bem. Acho que é porque ele também não teve um bom relacionamento com nosso pai e, talvez, lá no fundo, ele espere que seja diferente em uma nova oportunidade. Não sei. Mas sim, atualizarei se algo chocante acontecer esta noite. Só comentar ainda que às vezes me pego pensando em diferentes possibilidades. Sei lá, talvez fosse melhor não procurar um possível pai biológico, mesmo que ele seja uma pessoa decente. Seria muito estranho. Como eu disse, já fui criada e lamentei o falecimento do meu pai. Fosse ele biológico ou não. Mesmo que eu seja filha de um caso, o meu pai continuará sendo o mesmo para mim. No máximo, acho que poderia ter uma amizade ou uma camaradagem com qualquer outra pessoa. Seria apenas um conhecido. É tarde demais para ele ser uma figura paterna para mim. Se eu tivesse um pai diferente e ele quisesse fazer parte da minha vida, eu nunca o excluiria. Mas não vou ser otimista. Não vou assumir que ele é um homem que quer ser meu pai e está pronto para compensar o tempo perdido, porque há uma grande chance de isso nem ser o caso. Estou apenas sendo realista e o realismo me faz ver os seguintes pontos. Primeiro ponto. Talvez eu nem seja o filho do caso. Pode ser o meu irmão e isso não teria nada a ver comigo. Segundo ponto. Poderia ser algum caso de uma noite que minha mãe teve quando estava desesperada e sozinha, e talvez ela mal conhecesse o cara, muito menos teria como contatá-lo. E terceiro ponto. Pode ser alguém que conhecemos. Ele poderia saber sobre mim e sobre como fui concebida, e simplesmente preferiu não se envolver. De qualquer forma, não é grande coisa para mim. E o resultado não mudará minha vida. O pai que me criou foi, na verdade, um bom pai para mim, mesmo depois do divórcio deles. Eu era totalmente a menina do papai quando criança e adolescente. Ele era um pai divertido, no estilo Disney, e eu não precisava de mais nada. Ele me cozinhava ótimas refeições, me levava à praia para procurar vidros de praia, me levava para fazer o que eu quisesse.
Como eu disse anteriormente, só aprendi quando adulta o tipo de pessoa horrível que ele era. Ele não pagava a pensão o tempo todo. Foi preso uma vez por causa disso e estava em dívida extrema a ponto de simplesmente pegar alguns pertences essenciais um dia e nunca mais voltar. Ele enganava amigos, chefe e colegas de trabalho e tinha problemas sérios com jogos de azar. Minha mãe obviamente escondeu a maior parte disso de mim porque eu era criança, mas me contou tudo o que sabia assim que descobri por conta própria, porque, no fim das contas, ele ainda estava sendo um bom pai para mim. Meu irmão, por outro lado, foi quem mais sofreu. Meu irmão acabou sofrendo e passando maus momentos causados pelo meu pai. Meu irmão também foi usado como um peão no divórcio dos meus pais. Meu pai forçou que ele morasse com ele, que não frequentasse a escola e que ele fizesse o que bem entendesse. Meu irmão mal se formou no ensino médio e agora trabalha em empregos horríveis para sustentar sua família, porque não aprendeu habilidades que o ajudariam a conseguir um bom emprego. Meu pai também o expulsou assim que ele não era mais útil para ele, então ele tem problemas de abandono, ainda por cima. Eu não acho que o tratamento diferencial foi por causa da biologia, mas mais pelo fato de que meu pai não queria mais filhos. A existência do meu irmão obviamente o deixava muito chateado, mas quando eu nasci, ele claramente mudou de ideia e aceitou que seria pai novamente, e não poderia fazer nada sobre isso. Imagino que alguns ainda diriam ou sugeririam de fazermos outro teste, mas acredito que o resultado do primeiro seja bem difícil de se negar, já que nosso DNA materno se mostrou sendo exatamente o mesmo, apenas o paterno não. Eu também não quero gastar mais dinheiro com isso do que já gastei. No final das contas, eu ainda amo minha mãe e nunca guardaria rancor dela. Eu nem sou quem planeja confrontá-la. Meu irmão é. E como eu disse, não me importo. Meu pai já se foi. Minha mãe foi meu principal suporte. Eu não vou gastar possivelmente centenas de dólares com algo que não quero investigar. Talvez algumas pessoas tenham renda disponível para isso. Mas ainda não sou proprietária de uma casa, estou no início dos meus 20 anos, e não posso me dar ao luxo de gastar 100 dólares ou mais com essas coisas. Atualização. Essa é uma atualização de exatas 9 horas depois do meu post original. Bem, o jantar acabou. Meu irmão me mandou uma mensagem há algumas horas dizendo apenas que não foi o que ele esperava, e, honestamente, ele está certo. Vou resumir no final, caso você não queira ler toda a história. Isso também é informação de segunda mão, então tenham paciência. Então, meu irmão convidou minha mãe para jantar. Eles jantaram, e então minha cunhada levou meus sobrinhos mais velhos para a casa do vizinho para brincar. Na verdade, foi só para que meu irmão pudesse conversar com minha mãe sozinho. Meu irmão mostrou à nossa mãe as fotos dos testes de DNA. Ela, segundo ele, ficou extremamente chocada e angustiada, o que não parecia ser o comportamento normal de alguém que traiu ativamente, como ele mesmo disse. Resumindo, meu irmão é o filho de um caso. Coloco entre aspas porque foi algo consensual com meu pai. Quando minha mãe estava no início dos 30 anos, quando meu irmão foi concebido, meu pai era vendedor viajante. Ele sempre foi um excelente vendedor e fazia parte de um grupo de elite da empresa, que ganhava retiros e coisas do tipo para recompensar os mais esforçados. Segundo minha mãe, esses retiros eram basicamente eventos de swing. Se você não sabe o que é swing, sinta-se livre para pesquisar por conta própria na internet. Meu pai basicamente forçou minha mãe a participar desses eventos, mas ela acabou gostando, já que meu pai era um amante egoísta. Todos os homens usavam proteção ou tinham feito vasectomia, mas dá para mentir sobre ambas as coisas no final das contas. Ela honestamente não sabia que meu irmão não era biologicamente filho do meu pai, infelizmente, não tem ideia de quem poderia ser o pai biológico dele, pois, por sua própria admissão, disse que eram dezenas e que não eram exatamente próximos dessas pessoas. Ela obviamente parou de participar quando descobriu que estava grávida, e meu pai e seus amigos idiotas não se interessaram mais por ela, então não há como eu ter sido concebida por outro. Estou feliz e triste ao mesmo tempo. No fundo, eu meio que gostaria de ser o filho do caso, porque meu irmão está tendo muito mais dificuldade em lidar com isso do que eu teria. Acredito que ele está sofrendo o dobro, porque nunca saberá quem é seu pai biológico. Como eu disse, provavelmente vou sair calmamente daqui, mas se ele procurar apoio ou ajuda, não vou deixar de ajudá-lo. Estou apenas dando espaço para ele digerir tudo. Sei que é um final estranho, mas não sei mais o que dizer. Não me sinto tão diferente. Talvez porque eu não esteja na mesma situação que ele, mas me sinto um pouco igual. Provavelmente porque, como eu disse anteriormente, para mim o meu pai já estava falecido, fosse ele biológico ou não. Já lamentei e segui em frente. E mesmo que eu descobrisse que ele não era meu pai, eu ainda não teria um pai novo agora. Não vejo necessidade de mais atualizações. Descobrimos o que descobrimos. E como previ, isso definitivamente não mudou como eu me sinto sobre minha mãe ou sobre meu pai. Meu irmão tem muito o que pensar, e no final do dia, esse não é mais o meu lugar. Obrigada pelas sugestões e comentários. Agradeço todos, de verdade. Edit. Por fim, gostaria de ver e responder alguns comentários relevantes, certo? O primeiro comentário foi: isso é uma mentira extremamente bem elaborada ou uma verdade desconfortável?
Foi uma história muito bem feita. Eu respondo, como disse na minha postagem anterior, minha mãe não é uma pessoa mentirosa. Nunca peguei mentindo em toda a minha vida. Ela é a pessoa mais honesta que conheço. Acho que isso foi 100% verdadeiro. Não tenho motivo para pensar o contrário. Além disso, forçar minha mãe a praticar swing porque ele queria ter relações com outras mulheres é algo extremamente crível. Não vou mentir. Outro comentário foi, a OP disse que ela é a pessoa mais honesta que conhece. Bem, ela era a mãe dela, e ela estava tendo relações com dezenas de homens quando seu irmão foi concebido, e ela está chocada que seu pai não seja o pai. Mas em uma resposta na sua postagem anterior, você disse que lhe disseram que ambos eram filhos de uma vasectomia fracassada. Então, na história de sua própria mãe sobre como vocês dois foram concebidos, ela saberia que poderia ter sido qualquer um dos outros homens. Então ela não era uma pessoa tão honesta quanto você disse, Pop. Eu respondo a isso, bem, você lembrou certo. Ela é minha mãe, então não me surpreende ela não ter dado esse tipo de detalhes no passado. Mas agora, eu acho que é apenas o instinto de honestidade dela, sabe? Como ela é uma pessoa muito honesta, esperava essa honestidade em troca. Eu dou isso a ela de bom grado, mas sei que a maioria das pessoas não vai acreditar, principalmente a maioria dos homens, que provavelmente vão vê-la como uma qualquer, mesmo com a participação do meu pai em tudo isso. Acho que ela estava genuinamente chocada e sendo ignorantemente ingênua sobre toda a situação. E claro que acredito nela quando diz que eu não sou filha de outro caso. O que ela ganharia contando ao meu irmão que ele era filho de um caso, mas eu não? Isso literalmente não faria sentido algum. Bem, acho que isso foi tudo. Novamente, obrigada por todo o apoio. Comentários sobre o relato. Como um dog que eu sou, eu consigo entender muito bem o sentimento das pessoas, inclusive os do seu irmão e os seus. OP. Cada pessoa processa esse tipo de coisa, de forma diferente. E nitidamente, o seu irmão teve uma experiência de vida bem diferente da sua, como você mesma destacou. E está tudo bem que ele precisasse de respostas diferentes das suas. A revelação da mãe foi algo realmente bem inesperado para mim. Por um lado, não houve traição. Por outro, você descobriu que os seus pais não eram os pais mais normais do mundo, não é mesmo? Acredito que o mais importante nessa história toda foi que você comprovou ser uma pessoa de personalidade forte, que independentemente das respostas que obtivesse para as suas dúvidas, jamais perderia a sua noção de identidade própria, bem como a percepção que tinha de seus pais. E de fato, nada disso mudou. Espero que o seu irmão se recupere rapidamente de tudo, e sei que você o ajudará como puder. Mas e vocês? O que acharam desse relato? Gostaria de saber a opinião de vocês nos comentários. Muito obrigado a todos por acompanharem. Abraços! Espero que tenham curtido o vídeo de hoje. Um agradecimento especial aos membros do canal pelo suporte. Todos vocês ajudam demais. Considere você também se tornar um membro e se juntar à matilha. Muito obrigado por assistir. Inscreva-se e deixe o like. Abraços.